Cultural de hoje é com o poeta e escritor, compositor, pesquisador e gestor cultural Dácio Galvão. Seja muito bem-vindo, Dácio. E assim eu queria começar falando um pouquinho sobre o seu caminho até a Secretaria Municipal de Cultura, né? À frente da Funcart também, porque assim, antes disso houve uma gestão cultural, mas privada, né? Houve vários projetos, houve arte, houve literatura, você está muito envolvido com isso desde sempre, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do antes, já que muita gente lhe conhece como gestor público. É um prazer, Tarsila. Sim, é verdade. A gestão ela é uma consequência na minha vida, gestão pública e privada, de uma militância desde pré-adolescência. Então, assim, os movimentos contraculturais na cidade que já aconteciam, a gente tem uma exceção neles. E a minha geração, uma geração muito ativa, né, que vem assim no campo literário mais vinculado à poesia mimeógrafo, né, que era uma poesia de resistência, a chamada poesia marginal, ao qual a escritora e pesquisadora Luísa Buarque de Holanda fez um grandíssimo trabalho, eu diria que fixou bem para o Brasil e para os meios acadêmicos também, resultando inclusive na própria tese de doutorado da própria Luísa. Então, assim, eu venho dessa matriz aí, dessa cor, e também dessa matriz de militância, e a partir daí eu fiz um curso de letras, eu achei que era necessário ter uma base teórica de produção, né, e não só intuitiva e tal. E aí isso me gerou um arsenal teórico, né, veio mestrado, doutorado nessa área de literatura propriamente, com um viés assim, muito especial, à época voltado para a semiótica, né, que dava uma visão, naquela época, multimídia, né, para um enfoque maior em cima das artes. E você já tem um exemplo grande em casa também para ter essa paixão pela literatura, pela história, por esse olhar também para a cultura, que era seu pai, Hélio Galvão, né? Sem dúvida, meu pai foi um vetor aí importantíssimo, né? Foi criado num ambiente, digamos assim, intelectual, né, e tal, e que envolvia a inserção dele na Academia de Letras, no Instituto Histórico e Geográfico, na produção literária dele. Coincide também que ele venha a ser o primeiro gestor fundador da Fundação José Augusto, e o segundo também. Ele não conclui o mandato do segundo, mas ele fica a metade. E, claro, primeiro, por exemplo, o Festival Literário da cidade, no Teatro Alberto Maranhão, eu lembro demais as presenças de Odílio Costa Filho, de Gilberto Freire, e eu menino ali já acompanhando. Quando você tem uma certa sensibilidade, naturalmente que esses influxos eles repercutem interiormente na sua formação. E a biblioteca dele, né? Meu pai, de fato, era um homem devotado à literatura, né? Integralmente. Ele era um leitor compulsivo e um produtor na área da etnografia, da antropologia cultural. Ele se destacou no cenário, né, da cidade, tanto é que fez o marco-livro, ou o livro-marco, A Fortaleza da Barra do Rio Grande, que é um livro que se confunde com as estruturas, vamos dizer assim, colonialistas do Rio Grande do Norte. Então acho que é uma obra fundante. Depois ele faz o Cartas da Praia, que é uma trilogia que ganha um cenário internacional, assim. Na verdade, como Eloy de Souza havia feito as Cartas Sertanejas, ele fez as Cartas da Praia, uma etnografia praeira definitiva para o que hoje temos globalizadamente, a Praia da Pipa, Tibau do Sul e tal. Ele teve essa fixação porque, na verdade, ele nasceu ali. E ele foi um exemplo grande para o filho, porque você também tem 11 obras, né? São 8 livros. Sim. E 3 livros música. Como é que surgiu? Qual foi o primeiro processo de escrita realmente? Qual foi o primeiro livro que Dácio Galvão lançou? O meu primeiro livro foi um livro chamado Blues Repartido, que é um poema, título desse próprio livro, que é um livro raro, porque foi em 1981, ano que meu pai morreu. E esse livro é um livro mimeógrafo, teve uma distribuição pequena. Coincide que agora, no meu segundo CD livro, Alzira Espíndola, ou Alzira E, a irmã de Tetê Espíndola, ela grava esse poema integralmente, num blues muito bonito, musicalizado por Jubileu Filho, e que se tornou emblemático, porque, afinal,
uma literatura produzida em 81, mas ela se reatualizou fortissimamente agora, há 3 anos atrás. De tal modo que esse foi o primeiro trabalho. Naquele momento assim, de uma abertura política gradual, onde o Festival de Arte da Fortaleza do Reis Magos estava acontecendo em Natal, e tinha toda uma geração muito ávida de produção independente. Esse foi o primeiro trabalho. E a partir daí, vamos falar um pouquinho de como você foi se envolvendo nesse cenário cultural. Você falou pra gente sobre a questão dos livros do seu pai, né? É interessante a gente falar um pouquinho aqui da Fundação Hélio Galvão, porque isso também foi, vamos dizer assim, algo fundamental para a sua trajetória até se tornar um gestor público, porque assim, houve todo esse trabalho na gestão privada antes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, pós essa militância na área cultural, a gente teve um movimento na Tribuna do Norte com Rubens Lemos, pai, não o filho, onde ele tem um tabloide no padrão do jornal Pasquim, e ele me chama para escrever lá. Eu fui apresentado a ele por Agnello Filho, e aí ele me abre o caminho. Eu, um jovem, e ele um veterano, intelectual, poeta, militante, etc. Eu fiquei muito orgulhoso, né, dele abrir aquele espaço. E a partir dali, eu também fui trabalhar na TV Universitária, onde eu escrevia sobre literatura e sobre música, mais até sobre música, por um grande intelectual, poeta, mas na época eu não tinha dimensão de quem eu estava trabalhando, que era exatamente o grande jornalista e escritor Berílio Vanderlei. Então ele me abriu as portas sem eu ter a noção exata do que significava Berílio como intelectual. Mas enfim, e aí foi um pulo para que fui morar em Brasília uma época e tal, e meu pai veio a falecer, e como ele tinha um desejo testamentário de que a biblioteca dele, em torno de 10.000 volumes na área da história, enfim, da sociologia, da teologia, da filosofia, não ficasse egoisticamente guardado, ele propõe que a gente tivesse um zelo, mas não doasse, mas abrisse, permitisse a consulta pública. E assim a gente fez. Os irmãos se reuniram, abriram mão do quinhão de herança na casa dele, que hoje continua ainda sendo a sede da Fundação Hélio Galvão. E aí sim, a gente abriu um tripé de pesquisa, de trabalho, em cima não só do patrimônio da biblioteca que ele havia deixado, mas tentando galvanizar uma produção local na área das artes visuais, na área da literatura e na área da música. E criamos o projeto Nação Potiguar, que é um projeto, digamos assim, guarda-chuva, que trabalhava esses 3 eixos, né? E aí a gente teve um coletivo aqui dentro com Pedro Pereira, o artista, com Regina Guedes, ceramista, com Joca Costa, grande músico, né? Com Manoca Barreto, grande músico de uma outra geração posterior a Joca, mas que influenciou muito a geração dele, no que diz respeito, inclusive, à questão jazzística, dentro da música local, instrumental. E o projeto Nação Potiguar, ele faz uma coisa assim definitiva, que é o mapeamento sonoro do Estado. Ele trabalha em torno de 33 títulos de um mapeamento de células rítmicas e sonoras da música étnica do Estado do Rio Grande do Norte. É um trabalho sem precedentes e que... Deve ter exigido muita pesquisa, né? Também. Muita pesquisa, porque a gente trabalhou desde os grupos, digamos, do Zambê de Tibau, que até então a cena cultural não conhecia, né? Como também a dança de São Gonçalo, lá de Porto Alegre, como os caboclos de Major Salles, como as gravações primeiras originárias dos quilombolas lá de Caicó, notadamente os negros do Rosário, né? Naquela época não tinha ainda, digamos, essa política afirmativa da negritude, né? Então era um momento ainda que a gente estava numa vanguarda de documentar esse pessoal e, além disso tudo, o CD triplo de Dona Militana, né? Nós fizemos, são 53 faixas e é um CD livre emblemático, né? Para o Brasil, para o mundo. Qual foi o ano que foi feito? Olha, você agora está me pegando aí, esse negócio de cronologia, mas eu arriscaria dizer que tem aproximadamente uns
12 anos, eu creio há 15, né? Como você falou, num período onde esses levantamentos ainda não eram, né? Não havia esse cuidado. Não, a gente não inventou a pólvora, mas havia um certo pioneirismo. No Estado, sim. O Pernambuco havia feito, e foi onde a gente se espelhou, com Marcos Pereira, na gravadora Rosenblit, que gravou 110 títulos, desde o Aboiador até os maracatus rurais, de baque virado, de baque solto. E isso mexeu com a gente. A gente precisaria fazer algo que dialogasse com... Porque tem, assim, um certo estigma, como se o Rio Grande do Norte não tivesse uma rítmica, uma potencialização etnográfica do ponto de vista da música potente, fortíssima, e tem, né? E tem. Agora, é preciso... haver um resgate disso. Além de você resgatar, fixar, que foi isso que o Projeto Nação Cultural fez em 33 títulos de Idade de Cristo, né? E que estão aí disponibilizados nas plataformas de áudios para pesquisadores e tal, inclusive com a Orquestra Sinfônica participando em 2 CDs desses, mas que o fundamento disso é criar uma memória, fixar uma memória da rítmica norte-rio-grandense, porque ela é única. Mário de Andrade, quando esteve aqui em 29, ele fixou o que está muito agora na boa moda, as linhas de Jurema. Ele partiturou, ele escreveu no livro Dança de Feitiçaria no Brasil 16 linhas de Jurema. Isso manter viva a nossa cultura, a nossa história. Né? Aquilo que tem mais de potente do ponto de vista da contribuição indígena, africana, ibérica. E a gente o que fez? A gente partiturou isso com o maestro Gil Jardim, que tinha regido a Orquestra Sinfônica de Londres, hoje ele dirige a OCA na USP, em São Paulo, e fizemos um arranjo sinfônico para a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte executar. E é importante dizer que isso foi feito através da Fundação Hélio Galvão, não foi da área pública. E a partir desse trabalho feito através da Fundação Hélio Galvão, se abriu portas para que você chegasse realmente a essa parte da gestão cultural dentro do setor público, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi essa entrada dentro do setor público. Eu diria assim, eu tinha já uma familiaridade com as instituições públicas, né? Frequentava o Instituto Histórico, a Academia de Letras, meu pai sempre era vinculado, então eu acompanhava, eu ia e tal, etc. Depois ele vem a ser o fundador e o primeiro e o segundo presidente, como eu falei, da Zé Augusto, e eu frequentei muito a Fundação Zé Augusto, terminei por ocupar espaços lá nas diretorias, né, em áreas de pesquisa, especialmente na área da cultura popular. E depois eu vim para cá, o trabalho nosso de alguma maneira repercutiu, foi criado inclusive o Dia do Artista Plástico, por uma iniciativa do artista Pedro Pereira, que à época era militante e atuava na Fundação Hélio Galvão, ele que tem a ideia, né, trazendo, vamos dizer assim, a data nacional para o local, e aí expande e fixa essa data, hoje ela está consolidada, e também a edição de vários livros, né, junto com Moacir Cirne, com Candinho Bezerra, com Oswaldo Lamartine de Farias, ainda vivo. Publicamos, inclusive, um livro inédito dele, mas que ele que coletou, que selecionou todas as crônicas dele, o próprio Oswaldo. E com isso começou a repercutir, porque a gente começou a trabalhar alguns ciclos culturais, notadamente o ciclo junino. E aí, numa dessas conversas, nós fomos convidados para participar da área pública pelo então prefeito Carlos Eduardo. E nós aceitamos e aí nos envolvemos nesse projeto da área pública. Dácio, mais de uma década à frente da Secretaria Municipal de Cultura, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Olha, o maior, eu acho que continua sendo, você agregar, porque a entidade fundacional pública, ela não diz muito, né? Ela tem, assim, esse espectro jurídico pomposo, mas, na realidade, se você não tiver a produção cultural, quem produz, quem milita, quem faz cultura, e é o povo, no sentido mais genuíno do termo, né? E também os intelectuais, os artistas, todos eles, de todos os segmentos. E, eu repito, o povo sem concessão à demagogia presente dentro da instituição, fomentando, assim, digamos, uma gestão compartilhada, nada existe. Você vai ter uma casa vazia, né? Dentro de projetos fora de diretrizes,
porque essas diretrizes elas têm que estar sincronizadas com o projeto de cultura, de formulação de política pública de cultura de Estado, ou seja, da Presidência da República e do Governo Federal, e nós procuramos fazer isso. Foi um grande desafio, continua sendo, né? Porque você tem os marcos legais a serem seguidos, o Plano Nacional de Cultura, inclusive está em rediscussão novamente agora nesse momento, e você implementar essas políticas públicas dentro desses marcos legais. É muito difícil, muito complicado, porque é como se houvesse uma descrença histórica, né, nas instituições e nos políticos, pela parte de quem produz, ou seja, dos artistas e da classe militante. Então, normalmente o segmento é convocado, mas por várias questões, seja de ordem ideológica ou mesmo de descrença, né, na confiabilidade dessas instituições como resposta às demandas, termina às vezes por criar um vazio. Então eu acho que, de fato, o grande desafio é você trabalhar dentro dos marcos legais as mobilizações de quem produz cultura na cidade ou no Estado, porque só com o segmento produtivo, o produtor, você consegue, de fato, alavancar uma política pública consistente, formadora, porque não basta você trabalhar só no espectro da economia criativa, gerando empregabilidade, renda e fazendo circular a grana, dialogando com a cultura de identidade, sim, mas também dialogando com a própria indústria. Essa fórmula, ela aparentemente é simples, mas não é, porque a tendência é o corporativismo interferir, tomar conta, né? Então depende muito de vários fatores. Mas eu diria, em síntese, que o grande desafio é o gestor ou a gestão, porque uma andorinha só não fazerá, uma gestão não é apenas quem preside, mas sim toda uma equipe, todo um coletivo, que tem que dialogar com o coletivo que é produtor e que está na outra ponta. Dácio, eu acho que assim, uma das coisas também muito importantes que teve durante a sua gestão à frente da cultura do município foi uma mudança do cenário do carnaval. A gente passou a ter um carnaval muito mais participativo e que inclui mais as famílias, né? Que conseguiu realmente ser um carnaval, até um brilho que tinha, por exemplo, anos anteriores, né? Se resgatou muita coisa. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma outra estruturação. Eu creio que esse carnaval ao qual você se refere hoje, ele, de fato, ele se inicia na nossa gestão. É preciso ressaltar, dentro dessa mesma linha de raciocínio, que o gestor em si, ou o gestor maior, não define tudo, mas pode definir, vamos dizer assim, uma plataforma de ação do Carnaval de Natal. O que é que aconteceu? Nós tivemos dois grandes artistas que se comprometeram em alavancar o Carnaval de Natal, que foi exatamente Alceu Valença e o Moraes Moreira. Porque nós fomos ao Rio, fui acompanhando o então gestor Carlos Eduardo, à época, e dialogamos com eles, né, em função de que eles topassem entrar num projeto para subir o Carnaval da cidade e facilitassem o investimento da prefeitura naquela época. E eles facilitaram, diminuíram o cachê e tal, e assumiram esse compromisso de projeto. Não foi simplesmente um contrato para se fazer um show, mas era um projeto cultural, onde estava em jogo a cidade. E, assim, eles toparam. E eu diria que a responsabilidade artística maior, claro, juntando com o componente da produção local, deve-se muito a esses dois artistas. Porém, é claro que dentro, vamos dizer assim, dessa perspectiva, nós evoluímos a tal ponto de que conseguimos gerar, e isso está consolidado, 90% a 95% da grade do Carnaval de Natal sendo produzida e realizada pelos artistas locais. Então nós conseguimos chamar o segmento para dentro desse projeto, eles aderiram e o que é que aconteceu? Aí a gente vai remontar ao papo anterior. Quando eu disse que não adianta você ter as instituições e a boa-fé e o bom interesse nem os marcos legais somente. Você tem que ter a classe produtiva junto. Hoje, Natal não pode mais retroagir em relação ao Carnaval. Por quê? Porque não é mais um projeto da área pública, é público-privado, porque os artistas se empoderaram do Carnaval de Natal. Eles participam. Não há nenhum gestor que possa hoje dizer eu não vou realizar o Carnaval, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou realizar o festejo junino, eu não vou realizar o Natal e Natal. Por quê? Porque a classe artística, o segmento cultural produtivo se apropriou
dessas questões. Então, eu acho que esse tipo de desafio, eu diria que ele não está concluso, mas ele está quase que absolutamente consolidado e de forma que não mais retroage. Então, passou a ser, como você bem disse, um carnaval de família, um carnaval distribuído em polos, então consegue chegar, né, a um número maior de pessoas isso, também. Isso foi uma estratégia que a gente se espelhou muito no carnaval pernambucano, especialmente no carnaval de Recife. Como Mariano diz, nada, o que é bom deve ser copiado e adaptado à realidade local, e foi isso que a gente teve. O zelo para fazer, os instrumentos dos editais públicos democráticos, abrindo, né, com curadorias responsáveis, né, dando direito, voz e vez aos interessados a participarem, a reivindicarem, né, até os instrumentos democráticos de reivindicação, qual seja os recursos que os editais possibilitam. Falando em curadoria, uma outra coisa muito importante é o Dácio curador de eventos literários. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e a importância realmente de uma curadoria para que esses festivais, esses eventos literários realmente tenham o resultado esperado. É verdade, a curadoria ela hoje está segmentada de tal modo que o mundo não funciona sem curadores, seja a Bienal de Veneza, seja o encontro de escritores que nós tivemos no passado aqui, com todos os grandes escritores, não só brasileiros. E eu digo isso sem nenhum exagero. Todos os grandes escritores brasileiros participaram do encontro de escritores de Natal, como também da comunidade lusófona, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, enfim, Guiné-Bissau, estiveram presentes nos últimos, acho que nos 4 últimos. Mia Couto, Água Lusa, enfim, eu citaria aqui inúmeros escritores. E aí sim, eu tive a chance, eu já vinha, era egresso da área literária, além de estar gestor nesses momentos, fazer a curadoria desses eventos. Teve um momento aí que a gente saiu, e aí 4 anos, ficamos fora da gestão pública, voltamos aqui para o público privado, para a Fundação Hélio Galvão, e alavancamos o Festival Literário da Pipa, que aí também eu passei a fazer a curadoria. Hoje, o país, né, graças a Deus, vive assim, um boom de festivais literários. Né? Nós nos espelhamos muito à época no Festival do Paraty. Eu fui a 6 edições do Festival do Paraty, travava encontros com vários escritores, Milton Ratum, enfim, Antônio Cícero, né, que veio para cá várias vezes, saudosíssimo Antônio Cícero. E, dentre outros, né, o próprio Caetano Veloso, participei de uma mesa, mediei a mesa com Caetano, com Gil, com Zé Cabaleiro, com Tom Zé, que são músicos intelectuais que dialogam com a literatura. Então, nos interessava, dentro do espectro literário, trabalhar a literariedade dentro da produção desses artistas cantores. Então, dessa maneira, Zueni Ventura, João Baldo Ribeiro, celebridades do mundo literário, todos vieram para cá. E a Pipa também, o Festival Literário da Pipa, nós exercitamos essas curadorias, como fizemos agora recentemente, com Itamar Vieira Júnior, com Lira Neto, que está lançando agora o livro A Biografia sobre Oswald de Andrade, mas não só, Zezé Mota, né, enfim, Adriana Negreiros, grandes figuras, Ronaldo Corrêa de Brito, e José Luiz Peixoto, homem que Saramago o projetou e está sendo um dos grandes escritores contemporâneos do mundo lusófono e do planeta, né? Hoje o mundo asiático está traduzindo tudo de José Luiz Peixoto. Ele esteve conosco agora, abriu o Festival da Pipa, e essa experiência curatória é uma experiência muito saudável, porque ainda há uma dificuldade de se entender um pouco a importância disso. Mas eu devo lhe dizer, assim, para finalizar, que os grandes festivais musicais, os grandes museus do país e do mundo, né, eles todos são abastecidos por uma curadoria consistente, seja o Museu da Língua Portuguesa, seja o de Etnografia lá de Salvador, seja aqui do Paço do Freire de Pernambuco, o do Cais do Sertão, né, o do Dragão do Mar, e o daqui também nós fizemos. É uma pena que, nesse momento, os 2 únicos museus de Natal, eles se encontram extremamente comprometidos, um deles, inclusive, com a chancela do Dr. Oscar Niemeyer, que, quando soube que seria criado um memorial naquele olho que tem ali na arquitetura dele, no Parque da Cidade, ele usou a seguinte expressão: não, meu filho, não precisa mais falar,
vamos fazer o memorial. Dácio, é um outro aspecto seu que eu brinco muito. Todos os nossos encontros, todos os nossos bate-papos anteriores, a gente está sempre falando muito sobre, por exemplo, religiões de matriz africana, a questão da cultura indígena, a questão da cultura quilombola, e muita gente não te conhece como pesquisador, né? Uhum. Você tem esse viés também de pesquisa. Eu queria Sim. que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é essa experiência de pesquisar, de resgatar um pouco da nossa história, da nossa cultura? Olha, eu acho que quando a gente fala na nossa cultura, é claro que a gente tem uma política federal hoje das políticas afirmativas que envolvem, né, a negritude, minorias, etc., populações ribeirinhas e de povos tradicionais. Mas nunca consegui ver a cultura de uma outra maneira, mesmo sem o Supremo Tribunal Federal ter, digamos assim, consolidado essas políticas afirmativas. Eu sempre entendi que, apesar da mancha negra, vamos dizer assim, no Rio Grande do Norte não ter sido tão intensa quanto foi em Pernambuco, no Maranhão, Salvador, Rio de Janeiro, eu quero crer que aqui, sim, claro, óbvio que teve. E disso, atendendo, por exemplo, do romance ibérico, a grande figura que nós temos é Fabiano das Queimadas, que era um negro que comprou sua própria alforria, né? E você tem hoje esses povos de matrizes africanas muito bem consolidados no Natal, especificamente no Rio Grande do Norte, mas em Natal, como é uma caixa de ressonância que forma mais opinião, eles estão mais assentados aqui hoje, né? E eu tenho, assim, vamos dizer, um prazer de ter trabalhado politicamente dentro de editais públicos voltado para essa comunidade, a ponto de a gente ter tido uma nota pública, né, do Gama, ratificando as nossas ações. Isso me deixou, inclusive, quero deixar aqui fixado, muito orgulhoso desse reconhecimento, porque é um coletivo de muito respeito, de muita seriedade. Então eu vejo isso com muita naturalidade. Por exemplo, eu me reportei há pouco no disco da Orquestra Sinfônica, que a Fundação Hélio Galvão, através do projeto Nação Potiguar, produziu. Tem uma faixa lá chamada Suíte Encantaria, de Espíritos Encantados, que são 3 linhas de Jurema que nós transcodificamos através do maestro Gil Jardim e das partituras que Mário de Andrade deixou fixado em 29, dessas linhas de Jurema, transcodificamos para uma linguagem orquestral sinfônica. Olha, isso é incrível, porque você está propondo aí matrizes étnicas indígenas com africanas. Quando a gente fala sinfônica, a gente está falando numa formatação de músicos e de instrumentação ibérica, né, europeia, fomentando o diálogo entre essas origens étnicas indígenas, africanas e europeias. E criando uma dentro fusão, do Rio Grande do uma Norte. fusão incrível. E com a chancela e assinatura de Mário de Andrade na base, né? Então, quer dizer, essa consciência nós temos de diálogo. Quando a gente gravou Dona Militana, você pega Mingo Araújo, por exemplo, que é um percussionista daqui, que inclusive tocou com Paul Simon, com Caetano, etc. E ele toca um davu, que é um instrumento, ele é um pesquisador disso, ele diz que é um bisavô da nossa zabumba, e ele vai dialogar com Dona Militana, só Mingo tocando davu, com Dona Militana cantando romance ibérico. Você tem uma junção aí de um africanismo norte-rio-grandense com o iberismo norte-rio-grandense sem precedentes. E isso vai para o mundo. Hoje, Dona Militana, assim como o Zambé, é objeto de mestrado, de doutorado na França, na Suíça, etc. E isso, na base, ninguém viu, ninguém vê, mas está na base do nosso trabalho. Dácio, você sempre foi movido por projetos que desafiam, aqueles que, eu brinco muito, que tem coisas que a gente se apaixona, que trazem brilho aos nossos olhos e a gente se encanta e a gente absorve aquilo. Então, assim, para a gente finalizar, quais são os próximos projetos de Dácio Galvão? O que essa mente, assim, super criativa que não para, está projetando para os próximos dias? A gente está muito dedicado ao projeto literário da Pipa, para a edição 2025, bem como um novo CD livro que está em curso, com a presença de Alceu, Valença, de Geraldo Azevedo, mas não só, também a presença de Paulinho Boca, de cantor, está envolvida nesse projeto. Agora mesmo nós tivemos um contato com Badia Assad, ela deve entrar também nesse projeto. A coisa está caminhando, a Spock Frevo Orquestra também. Então eu estou focado basicamente nesse projeto e em projetos que a Fundação Hélio Galvão pretende desenvolver com um coletivo de pessoas que estão aqui vinculados, notadamente na área do patrimônio histórico e artístico da cidade.
A gente está em processo de gestação, vinculado às leis de incentivo e também ao programa nacional da Aldir Blanc, do Ministério da Cultura. Então esse é o nosso projeto básico para 2025. Dácio, muito obrigada pelas informações, e você que está em casa, conhecer um pouquinho mais da história desse homem, que mais do que um gestor público na área de cultura, é um incentivador das artes, é um pesquisador, é um escritor, é um compositor, é um apaixonado, pela cultura.